Boa noite, sejam todos bem-vindos, como sempre. Muito bem. Tudo funcionando direitinho. Hoje é dia 11 de março de 2025. Seja bem-vindo a esse canal. Você que está aqui pela primeira vez. E bem-vindos de volta aqueles que nos acompanham todos os dias. Hoje é dia 11 de março de 2025. E para quem está vindo aqui pela primeira vez, eu peço a gentileza de dar uma olhadinha lá no nosso primeiro vídeo, que é do dia 4 de fevereiro, no qual a gente especifica em detalhes assim, o porquê que nós começamos a fazer esse canal e porquê que ele é da forma que ele é. Mas resumindo rapidinho, nós temos a certeza, assim, um dia a ficha caiu, de que o corpo em que a gente vive, um determinado dia, quando a gente provavelmente menos espera, ele desfalece. E a questão que permanece então é o seguinte: e aí? Para onde é que vai ser levada a nossa alma? Porque a partir desse instante não há mais como corrigir ou se arrepender ou voltar atrás, ou enfim. Aí acabou. As cartas foram jogadas e o resultado está definido. Então, não tem mais negociação. E a pergunta é, para onde nós vamos? E como eu prefiro ir para o céu, morar com Jesus, como diz Jesus, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou prepará-la para vós. Então, eu prefiro ir lá morar com ele do que ser levado para o inimigo. Não é verdade? Então, eu acredito que você também esteja procurando isso. Aliás, me parece que é a única coisa realmente relevante para a gente fazer nessa vida, né? Porque do que adianta aí ganhar dinheiro, fazer amizades, perder amizades, brincar, sorrir, brincar, jogar futebol, ir ao cinema, andar de bicicleta, comprar carro novo, etc. Do que adianta isso se quando a gente morrer, a gente vai ser levado pela eternidade para um local bom ou ruim. Então, me parece que a coisa mais importante realmente a fazer, independente de ser necessário fazermos outras coisas, é de buscar o caminho necessário para que a gente possa ir morar com Jesus na casa do Pai. E como fazemos isso? Como é que a gente busca esse caminho? Nós temos um mapa que Jesus nos deixou, que é o Novo Testamento, no qual ele nos dá todos os ensinamentos necessários para que a gente possa seguir esse caminho corretamente, possa chegar lá. É fácil? Não, não é fácil, né? Não é simplesmente querer, nós temos que envidar esforços nesse sentido para que isso ocorra. Então, outra coisa relevante é que nós usamos como referência para essa live aqui a que o pastor Sandro Rocha faz na live dele que chama Manhã com Deus. Por que o pastor Sandro Rocha? Porque eu andei aí durante alguns anos pesquisando, procurando, etc., algum pastor que preenchesse aquilo que eu achei que era necessário ser preenchido, né? Aquilo que a palavra me mostrava, a palavra de Deus, e que de forma integral eu não encontrei. Até que um dia eu acompanhei um culto dele e de repente ali eu encontrei o que eu achei necessário para que possamos realmente seguir o caminho, né? Alguém que considera a Bíblia como ela é, sem invenções, sem elucubrações mentais, sem tradições, sem doutrinas. Está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia, beleza, não está, não está. Um pouquinho mais à frente a gente vai ver uma questão dessas assim, que a gente vai falar sobre tatuagens, que é uma coisa que as igrejas acham que leva o cara pro inferno, né? Então,
Isso está na Bíblia ou não? O que eu acho legal do pastor Sandro Rocha é que ele é absolutamente objetivo, assim. Então, usamos a live dele de referência, é importante isso ficar claro. E o nosso objetivo, então, a partir dessa live dele, qual é? É fazer uma reflexão sobre o que ele nos ensinou e, a partir disso, tomar uma decisão. Porque não adianta a gente aprender um monte de coisa, a gente ser um teórico maravilhoso, fantástico, se a gente não aplicar isso no nosso dia a dia. Nós temos que transformar isso numa ação concreta, efetiva. Nós temos que mudar o nosso comportamento no que for necessário para que a gente se enquadre nesses ensinamentos que nos são trazidos. Então, isto é o que buscamos fazer aqui. No final da reflexão, tomar uma decisão que queremos aplicar na nossa vida. Por que de segunda a sexta? Porque nós temos que nos acostumar a ter nosso tempo dedicado à Palavra de Deus e buscando o Espírito Santo em oração mais tarde, né? Além do que fazemos aqui, a gente deveria ainda buscar mais. Mas, enfim, estar aqui durante essa meia hora, 40 minutos, de segunda a sexta, já é bastante bom. E lembramos também que todos são bem-vindos, sem exceção. Não fazemos exceção de nada, de absolutamente nada. Se você tem a intenção de buscar esse caminho, de conhecer mais da palavra, de morar no céu conosco, seja bem-vindo. Não temos a certeza de chegar lá, mas em todo caso evitamos os esforços necessários nesse objetivo. Porque se não o fizermos, já sabemos que não chegaremos, né? Mas se fizermos os esforços necessários e tomarmos as atitudes necessárias, nós acreditamos que temos chance. Apesar de que Jesus já avisou, né, que poucos serão os que conseguirão chegar lá, porque requer esforço, né? Não é assim tão simples. E o nosso texto de hoje é Marcos 7, 31 a 37, que fala da cura de um surdo e gago de Decápolis, que diz assim: Jesus, né, está falando de Jesus, tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidom, foi até o mar de Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Um parênteses, né? Normalmente Jesus curava assim, né? Ele botava a mão e pá, seus pecados estão perdoados e você está curado pela tua fé, e deu. E a pessoa estava curada. Desta vez, nós vamos observar que ele fez diferente. Voltando ao texto então. Trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte dentre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Que é completamente diferente do que ele sempre fez, não é? E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas quanto mais ele o proibia, tanto mais o divulgavam. E admiravam-se sobremaneira e diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Então, esse é o nosso texto. Portanto, vamos pedir ao nosso Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê o entendimento e o discernimento necessários para que nós possamos compreender essa palavra e possamos seguir o caminho, a verdade e a vida. Amém? Lembrando sempre que caminho, verdade e vida é Jesus. Perfeito? E por que nós oramos, né? Porque o entendimento é necessário. Não é só ler o texto, a gente lê o texto, é uma história, né? Se a gente não tiver o entendimento necessário e o discernimento do que essa história quer nos dizer, ela simplesmente vai vir uma história e a gente não vai a lugar nenhum. Por isso que Jesus também falava por parábolas, que não é para todos entenderem, só aqueles que realmente buscam, né?
Mas antes de continuar esse texto, eu vou fazer um parênteses, porque o pastor fez uma observação que eu acho bem relevante, assim, sobre as dificuldades das pessoas de obedecerem e de respeitarem o que está na Bíblia hoje em dia. Porque as doutrinas humanas, elas continuam a prevalecer sobre a palavra de Deus. Lá nos primórdios isso não acontecia, né? A palavra de Deus é o que estava escrito, uau. Agora, a partir disso, se começou a desenvolver 1 milhão de teologia, não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu tenho esse perfil, porque eu tenho outro, porque isso é certo, isso é errado. As pessoas começaram a inventar coisas que não estão na Bíblia, que são as doutrinas humanas, que estão, de uma forma geral, e muitas vezes prevalecendo a palavra de Deus. Citou, por exemplo, a questão das tatuagens, né, que eu citei antes. Pois há quem diga que quem tem tatuagem não entrará no céu. O que não é verdade. Né? Ele cita, por exemplo, lá no livro do Apocalipse, que Jesus tem uma tatuagem na coxa. Vamos ver o texto? Né? Eu disse, vou ver esse texto. Né? Que diz o seguinte, em Apocalipse 19, de 11 a 21, está escrito assim, é a vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Eu vou ler o texto completo, não vou ler só aquele um verso, mas o texto completo, para que a gente possa entender melhor. Ouvir a palavra de Deus é sempre bom demais, né? Então, melhor ouvir um pouquinho de mais do que de menos. Então, diz assim, e vi o céu aberto, eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Seguiam-nos os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam no meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Apocalipse, né? E vi a besta, os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse. Mais à frente chegaremos lá para estudá-lo. Mas isso é só uma préviazinha. Mas o que a gente estava discutindo justamente é sobre essa questão de em sua coxa tem escrito, na sua coxa está escrito esse nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então é o seguinte, tatuado não entra no céu? Então assim, o que importa mesmo é que a gente se arrependa dos nossos pecados, né? Quantas vezes Jesus, depois de uma cura, disse, vai, não peques mais. Não é usar ou deixar de usar tatuagem que vai nos levar ou deixar de levar ao céu, ao reino de Deus. Não é isso, né? O que precisamos encontrar e desenvolver em nós é o amor. Porque como diz lá em Coríntios 1, 13 e 4, diz assim,
E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Né? Então voltamos novamente ao quanto é importante conhecer a palavra de Deus, para não cair nas garras das tradições humanas, que falam um monte de bobagem e acabam nos desviando da verdade. Né? Porque assim, hoje quem tem dinheiro, um bom dízimo, um bom carro, se veste bem, tem ou não tem preferência na maior parte das igrejas? Em muitas das que eu frequentei por alguns anos, tem sim. O sistema opera até, infelizmente, até mesmo nesse meio. Né? Mas existem diferentes. Existem diferentes. Né? E com o discernimento necessário, nós vamos conseguir encontrá-las. Ok? Então, o que nós buscamos sempre, por isso a gente tenta trazer a palavra de Deus da forma mais pura e clara possível, para que a gente consiga ter esse discernimento e encontrar aquela igreja que seja uma igreja de fato que obedece à palavra de Deus. Muito bem, então vamos voltar ao nosso texto. Vamos voltar ao que nós lemos anteriormente sobre a cura. Vemos aqui então mais um milagre de Deus. E só lembrando que Jesus fez uma coisa parecida que aparece em João 4,7. Diz assim, Jesus diz assim, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Sabemos que vai chegar a noite. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Porque sabemos que uma vez o Espírito Santo saindo daqui, acabou-se, né? Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então Jesus já havia feito algo do gênero, algo parecido com isso. Né? Nesses casos, ele saiu completamente do que ele fazia tradicionalmente. Né? Veja que Jesus o levou à parte, ele o separou da multidão, ele não ficou como ele normalmente fazia ali no meio com todos para... Só um instantinho, por favor. No meio de todos para fazer a cura. Né? Ele separou ele da multidão. Pôs o dedo nos seus ouvidos, como que para ativar ou limpar alguma coisa que tivesse ali dentro. Cuspiu, né? E pediu para que ele abrisse a boca, mostrasse a língua e botou o seu cuspe na língua daquela pessoa. Né? Então ele não fez como ele costumava fazer, né? Que era encostar a mão na pessoa e dar um comando. Dessa vez ele operou uma ação, né? Física, específica sobre aquela pessoa. O que se chama de ato profético. Né? Isto é um ato profético. Gera uma ação e a partir dessa ação vai acontecer uma coisa específica. Né? Esse é um ato profético. Ele enfia o dedo na pessoa, no ouvido da pessoa, colocou o seu cuspe na mão e tocou a língua da pessoa. E depois ele levantou os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isso é, abre-te. E aquela pessoa voltou a ouvir e a falar. Veja que ele fazia o que ele tinha que fazer. Né? Ele tinha uma questão a resolver lá, ele resolvia. Jesus deu para ele aquilo que ele tinha. Né? A saliva dele trouxe o que era necessário para completar o que ele estava fazendo, o que estava faltando àquela pessoa. Né? Então, a pergunta é o seguinte, né? Será que nós fazemos o que nós temos que fazer quando a gente vê que alguém tem um problema? Será que nós temos o amor em nós e a compaixão em nós necessário para que a gente
tome a atitude necessária. Né? Veja que esse ato profético que ele fez trouxe à existência aquilo que não existia pela fé. Né? Será que nós seríamos capazes de fazer isso? Nós temos fé suficiente, né, para que possamos fazer a mesma coisa? Será que nós seríamos capazes de cuspir na nossa mão, colocar no ouvido de uma pessoa surda e declarar que em nome de Jesus, que a partir daquele momento essa pessoa passe a ouvir? E ver o resultado disso? A Bíblia diz que nós viemos esse mundo para isso. Né? Nós viemos esse mundo para fazer o aleijado andar, o surdo ouvir, o cego ver. Para isso que Jesus nos chamou. E para quem muito é dado, muito é cobrado, não é verdade? E se Ele nos deu toda essa condição de estar ouvindo a palavra dEle, de ter saúde, de ter tudo o que a gente tem, será que nós estamos fazendo o que é a nossa obrigação fazer? Né? O que nós deveríamos estar fazendo? Essa aqui é a questão, né? Porque Jesus não nos chamou para ficar aí discutindo teologia, de que linha teológica a gente é ou deixa de ser. Isso não tem sentido nenhum. Né? Isso é para quem não tem o que fazer e é uma coisa de maluco, né? Ficar discutindo linhas teológicas existentes dentro da palavra de Deus, porque outro dia eu ouvi um negócio desse. O cara diz, não, mas eu sou dessa linha, eu sou daquilo, eu acredito nisso, o outro acredita naquilo, e discutiram. Tá? Para quê? Né? Eu acho que eu prefiro ser o ignorante das linhas teológicas. Eu prefiro ler a palavra, pedir o discernimento ao Espírito Santo e agir sobre ela. Simples assim, sem complicar tudo que não precisa ser complicado. Né? Ele nos chamou para sermos humildes, né? Joelho dobrado, para sermos luz no mundo, a água que molha a lavoura quando ela está seca, como diz o pastor. Né? Jesus quer nos usar para fazer a diferença. Para fazer a diferença, né? Será que assim, tem tanta gente doente, tanta gente precisando, tanta gente... Será que o mundo não está assim porque quem poderia, não faz a sua parte? É o que me pergunta assim, será que eu faço a minha parte? Será que não é de minha responsabilidade tanta desgraça que está acontecendo por aí? Porque eu não faço o que eu devo fazer? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Mas Jesus quer nos usar para fazer a diferença. Né? Precisamos andar na presença de Cristo, santificar a nossa vida, parar de olhar para a aparência das pessoas, né? Mas sim olhar para o Espírito Santo que está dentro dela. Né? Precisamos fazer a diferença, orar, jejuar, buscar a presença do Espírito Santo em nós. Assim nós temos como transformar a nossa vida. Quando tivermos amor pelas pessoas e nos compadecermos delas, nossa vida se transforma, porque então estaremos realmente conforme a vontade do Senhor. Este é o caminho que deveríamos seguir. Não é fácil, mas é o caminho que está posto. Tânia, boa noite. Santos, boa noite. Bem-vindas, bem-vindas. E é isso, é um caminho que não é fácil de ser trilhado, é um caminho que requer esforço, é um caminho que requer uma certa dedicação. Transformar aquele indivíduo que a gente era para o indivíduo que a gente deve ser não é um caminho fácil. Mas, ao final, o que eu sempre digo assim, a questão é que a gente tem que ter em mente o seguinte, que esse corpo se acaba. Ele é transitório, ele é rápido. Há quem viva um dia, há quem viva um ano, há quem viva 100 anos, mas um dia ele se acaba. E aí? E essa é a questão. E aí, para onde nós vamos? Então, eu acredito que o esforço vale a pena.
Quais são as decisões, então, que nós vamos tomar a partir dessa reflexão que está colocada para nós aí? Uma coisa que parece relevante é que a gente passe a buscar uma igreja em que a palavra de Deus seja levada conforme é a palavra. Mas até para isso a gente tem que conhecer a palavra, né? Então, provavelmente, e vem aí a segunda decisão, que vai estar integrada a essa primeira, que a gente vai ter que buscar o Espírito Santo e o discernimento que Ele nos dá, né? Para que a gente possa entender a palavra de Deus e a partir desse entendimento a gente possa buscar a melhor igreja para nós, né? E para buscar essa proximidade, intimidade do Espírito Santo em nós, a gente só consegue mesmo orando, né? Orando diariamente, tomando tempo para orar. Eu decidi há um tempo atrás que toda madrugada eu sou acordado agora. Acontece coisas bem estranhas assim, mas de repente eu sou acordado mesmo, porque eu fiz esse voto de que eu pretendo todas as noites passar um tempo orando. Eu levanto, algo me acorda, eu vou lá, joelhinho no chão, durante 15 minutos, meia hora, uma hora, hora e meia, não fico olhando no relógio o tempo, mas o tempo que eu me sinto bem, necessário, até que eu me sinto assim, tranquilo, né? Nesse momento você ora, você se confessa a Deus os seus pecados, você se arrepende e você começa a conversar com Deus, né? A gente começa a ter essa capacidade de discernir o que está certo e o que está errado, porque a gente sabe o que está certo e o que está errado. E quanto mais a gente se aproxima do Espírito Santo, mais ele nos deixa ver com clareza o que é certo e o que é errado, né? Aos poucos vai sendo despertado na gente um amor diferente, compaixão, coragem para poder fazer as coisas que têm que ser feitas, a certeza da presença de Cristo, né? E o que vai estabelecendo a nossa fé. Então, é assim, é um processo, né? Não é uma coisa que a gente faz assim, pá, pronto, amanhã. Talvez até tenha pessoas que consigam isso, né? Mas eu tenho visto que a maioria requer, para a maioria, esse esforço é requerido, né? E citando Paulo, Paulo aqui deixa claro, né? Ele diz assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, isto é o que somos. A questão é se a gente mantém esse Espírito de Deus em nós ou se a gente o expulsa para trocar por outras coisas. Mas, a princípio, é isso e a gente pode mantê-lo conosco e a cada dia mais ativo, né? Mas é assim, oração, oração, oração e oração. Vamos nos habituar a conversar com Deus. Duas boas decisões, né? Que já, em parte, já vimos anteriormente também, mas que à medida que a gente vai aprofundando, vai se tornando mais claro. Por hoje é isto. Então eu peço que a poderosa mão de Deus esteja sobre todos nós, nos abençoando, para que a cada dia nós estejamos assim mais alinhados nesse caminho que nos leva à salvação. Se você gostou, né, sempre lembra de deixar o teu joinha, lança uma sementinha, ou mais do que uma sementinha, né, clicando aí embaixo no compartilhar, envia para seus contatos, né? Se você mandar para um contato já está de bom tamanho, se você mandar para todos, melhor ainda, né? A mais pessoas você dá a oportunidade de acompanhar essa live e mais sementes você planta. E a gente sabe que assim, plantar é a primeira coisa que a gente precisa fazer para poder colher mais tarde. Bom, então, ainda hoje é terça-feira, então ainda é uma ótima semana para você. E até amanhã, neste mesmo horário. Fique com Deus.